Bom, pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho do pensamento de Agostinho. Eu disse que Agostinho ele nasce no período em que o Império Romano estava num momento de fragilidade, estava se esfacelando. Agostinho, um bispo cristão, antes de se converter ao cristianismo, já era um pensador. Ele, na verdade, navegava por várias escolas filosóficas da época, em especial o maniqueísmo, que defendia dois princípios para a existência, o princípio do mal e o princípio do bem. Mas ele não se sentia satisfeito. Até que quando encontrou com um bispo de Milão, Santo Ambrósio, ele vai se converter ao cristianismo e vai deixar de lado a filosofia maniqueísta e vai construir um modo de fazer filosofia diferente de todos os outros pensadores gregos, vamos chamar assim. Por outro lado, ele vai buscar em Platão a fundamentação para o seu pensamento. Em especial aquilo que nós estudamos em sala de aula, lembram disso? A gente falava do mundo das ideias e do mundo sensível. O que é que vai fazer Agostinho? Agostinho vai entender essa dualidade a partir do mistério cristão, que diz o seguinte: realmente nós temos dois mundos, nós somos cidadãos de dois mundos. Um que é um mundo passageiro, um mundo terreno, o mundo dos homens, a cidade dos homens, e o outro que é o mundo do eterno, um mundo onde as coisas encontram sentido, onde tudo faz sentido último, que é a cidade de Deus. Então Agostinho diz que nós estamos peregrinando nessa cidade dos homens para alcançar a cidade de Deus. E tudo aquilo que a gente faz aqui é para se preparar para essa grande recompensa, para essa vida, diz ele, da graça, né? Uma das coisas importantes para buscar então em Agostinho é a ideia de que ele diz que o homem é livre. Mas essa liberdade tem dois aspectos. Quando o homem se baseia na liberdade apenas com a própria força, uma liberdade própria, que ele vai chamar de livre-arbítrio, ele vai dizer que é uma liberdade que pode errar, porque ela é apenas dominada pelas paixões, pelos interesses, pelas vontades, ela é apenas e tão somente de curto prazo. E agindo pelo livre-arbítrio, o homem pode ser infeliz, porque ele pode fazer escolhas que não estão totalmente claras. Então ele vai dizer o seguinte: a verdadeira liberdade é aquela que se deixa iluminar por Deus, que ele chama de graça. Então uma liberdade iluminada pela graça de Deus nunca vai errar, porque a escolha vai ser sempre muito bem fundamentada, vai ser inspirada. Então ele vai dizer que não há concorrência entre liberdade do homem e graça. Ele vai dizer que a liberdade do homem, quando iluminada pela graça, vai ser uma liberdade que o vai fazer feliz. Então essas escolhas cotidianas, onde o homem reconhece a presença de Deus e age a partir dessa iluminação divina, esse é o princípio da liberdade verdadeira. Então Agostinho sempre fala isso. As nossas ações humanas, o nosso pensamento humano, ele sozinho não é capaz de ver a verdade. E é interessante que ele retoma num dos livros importantes dele, que é Confissões, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente sozinho não consegue encontrar a verdade. Precisamos fazer a viagem interior, portanto fazer nosso processo de conhecimento, e a graça de Deus vai nos ajudar a encontrar a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. Agostinho também ele destaca muito para entender que a vida que nós vivemos é uma vida que deve ser organizada. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que tem que ser organizada a partir desse pensamento religioso. Portanto, a nossa vontade, o homem não se diminui quando se submete à vontade de Deus. Mas o homem, na verdade, ele passa a ser mais forte, ele passa a ser mais valioso quando ele aceita essa vontade de Deus. Agostinho, então, representa o ponto máximo de um pensamento chamado patrístico, ou seja, os padres da igreja, que não tem a ver diretamente com os padres que nós conhecemos hoje. Padre significa os pais da igreja, ou seja, aqueles que primeiro pegaram a mensagem do evangelho e a transformaram numa configuração filosófica. Então Agostinho tem digamos assim, esse condão, essa importância de trazer Platão e pensar a realidade que está vivendo a partir da mensagem cristã. Um abraço.